alegria, que me honrou sendo testemunha e que, obviamente, não quis minimamente ferir, nem ferir, portanto, a honra não estava ferida. Ele apenas corroborou o que eu disse, mas não deixe de lhe dar um forte abraço. É um amigo da académica, sem dúvida. Mas vou dizer também mais uma coisa. Aquele amigo a que ele se referiu, aquele empreiteiro, foi o único que teve coragem para não aceitar a generosa proposta da Procuradora em suspender, feita a todos, suspensão provisória do processo. Foi o único que teve coragem, porque ele não devia, nem me tinha dado nada, nem tinha prometido nada, nem fiz nada. Eu, como diretor municipal, não fiz rigorosamente nada. Foi o único que teve a coragem para declinar essa generosa proposta da Procuradoria e ir lá sentar o rabo comigo no julgamento. E eu, contudo, fui condenado. Foi porque houve provado que eu não o fiz, não lhe dei uma promessa, não tive uma decisão, não tive uma informação, não tive nada. Não recebi nada, quem recebeu foi académica, nem foi primeiro, foi exatamente no pavilhão. Doutor Almeida, só tenho a dizer, mais uma vez, muito obrigado pelo gesto que teve na altura, por ter sido testemunha, e olha, e por essa pessoa que eu não conhecia e fiquei a respeitar no julgamento, porque de facto fez aquilo que os outros, eu posso dizer, foram verdadeiros cobardes, não fizeram. Porque esse não devia nada a ninguém. O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a certa altura, numa sua intervenção, falou em armas invisíveis. E, de facto, nós temos aqui uma arma invisível que temos de jogar nos próximos anos, de forma muito grande e muito forte. É uma arma de unidade na diversidade, na diferença e no contributo para que possamos melhorar. Isso é fundamental. Aqui não há visões próprias, visões unívocas, visões únicas, pessoais. Não há. Há, obviamente, e deve haver uma unidade muito grande na diversidade. Nós vamos passar 2, 3 anos desgraçados, nos últimos 2. Até 2018, referiu no último Conselho Académico, até 2018, onde se fará a abertura em um concurso relativo aos direitos televisivos, com a centralização, em que nós, por sermos o único clube do centro, e temos a história que temos um conjunto de sócios, e temos um outro conjunto de argumentos que valem muito mais que outros, podemos inverter uma coisa tão simples quanto isso. Sabem quanto é que o Marítimo Nacional recebe de direitos televisivos hoje em dia? 4 milhões de euros. Sabem quanto é que recebe a Académica? 2 milhões. E ou queremos ou saímos. É tão simples quanto isso. Quando houver, em 2018, a liberalização com a centralização e, portanto, concursos, a coisa será bastante diferente. Pelo menos esta decalagem tenderá a desaparecer, ou desaparecerá, ou inverter-se-á. Porque não há nenhum argumento daqueles que estão a ser discutidos na Liga que possa ser em favor de marítimos ou nacionais ou outros quaisquer. Mas temos de aguentar forte até lá. Não com muita unidade, mas com diversidade, com diferenças, obviamente, com a capacidade para trazer outras ideias. Gostaria de falar no futebol profissional, nesta época tão atípica que correu, em que, desde lesões de 2 guarda-redes, um que praticamente nem se notou, entre aspas, ali teve uma fissura na costela e continuava a treinar porque tinha de fazer. O Fábio, que teve uma lesão no ombro, o Fernando Alexandre, o Marcos Paulo, o Aderlan, o Ivanildo, o Lino, o Ofori, o Capela, o Macondo e o Marinho, por exemplo, são 2 atletas que nos obrigam a... Como nós não sabemos, neste caso, já para a época 15-16, não sabemos quando é que eles regressam, podemos estar prontos em outubro, novembro, dezembro.
Mas podem também não o fazer. Podem estar, enfim, podem ser opção, ou podem não ser opção o ano inteiro. Ninguém espera que isso aconteça. Mas, com as lesões que tiveram, um que está mais rápido de aparecer, ou a regressar, que é o Marinho, o outro um bocadinho mais lento, o Maconda, os podemos ter jogadores clinicamente não aptos a competir durante 6 meses, 7 meses. E por isso nós temos de ali arranjar uma folga para que esses dois possam regressar a tempo e horas e ser opções para a equipe. O próprio Alemo, o Magico, o Sali, foi de facto uma época muito complicada a nível de lesões, mas em que, de facto, a transformação psicológica e a libertação psicológica que foi protagonizada pela equipe técnica do Viterbo, Zé Viterbo, foi fundamental para ultrapassar as coisas. E era uma equipe complicada de iniciar. Nós temos, neste momento temos um ciclo em que a maior parte dos jogadores tem 2, 3 anos de contrato, ou seja, vamos apenas precisar de fazer alocações ou pensar em jogadores de número limitado em cada ano. Coisa que não aconteceu há um ano atrás. Porque aí fomos verdadeiramente desnatados da equipe que jogava com mais qualidade. Foi o guarda-redes, para o Porto, os 3 defesas, 2 para o Braga. Portanto, houve uma série deles que o Sérgio Conceição acabou por lá para o Braga. Foi outro que na seleção da Argélia que foi para outros campeonatos, mais o Salvador, mais o Bussá, mais o Clemente, o Macanalé. E um Fernando Alexandre, que foi espremido na época anterior até ao limite e que tinha de ter o seu tempo próprio de paragem para recuperar e que, tal como estes, só em outubro é que teve capacidade de começar a entrar. E logo a seguir, na segunda jornada, não se esqueçam, um dos últimos sobreviventes da equipe e que tinha uma titularidade quase que assegurada, o João Real, lesiona-se na Madeira e, no fundo, ficámos, na prática, sem a equipe do ano anterior. E tudo isso ajudou a que as coisas não corressem muito bem. Mas, contudo, conseguimos os nossos objetivos básicos e temos um conjunto de jovens a serem lançados e não sei se o Francisco Andrade está presente ou não, mas de qualquer forma temos um conjunto de jovens também onde vamos apostar nesta época, como João Gomes, internacional, júnior, guarda-redes, vai ficar integrado na equipe técnica e também jogar nos júniores. Da Borda, Lagoa, Hugo Figueiredo, João David, são atletas em que nós depositamos confiança. Alguns continuam a ser júniores, outros passam por séniores e vão ser feitos contratos. Há pouco um associado falou de contratos de formação e questões de jogadores que depois saem. Atenção, nós não podemos fazer nada contra a vontade dos pais. E hoje em dia está estipulado 9.000 euros é quando se recebe por sair. Tenha contrato de formação. 9.000 euros. Portanto, as coisas são simples. Os pais mandam os jovens para onde querem e nós só temos de dizer receber quando temos a receber. E mais nada. E temos agora uma série deles também a receber de outras vias, pagar de outras vias. Temos um gabinete de prospecção na parte profissional de uma série de jogadores. Agora acreditem sinceramente como vos digo. E um dia, quando outros vierem gerir a académica, verão isso com os próprios olhos. Os alvos que a académica tem são quase todos os mesmos alvos que outros têm. Nós não somos cegos, nem ninguém é cego. Hoje em dia, descobrir pérolas no Campeonato Nacional Séniores, ou em distritais, ou jovens, ou isto ou aquilo, não é fácil. Porque toda a gente anda à cata do mesmo, toda a gente tem os mesmos olhos. Há olheiros de facto muito bons, nós temos olheiros bons. E chegamos ao fim, chegamos a meio, e atenção, que nós não podemos contratar, ou prometer contratar em situação de contrato com outro clube até janeiro, é bom que se pense nisso. Nós podemos ter capacidade para lá chegar,
mas os nossos olhos são muito parecidos com os dos outros. Temos competidores para aquele conjunto que não é muito vasto de atletas interessantes. E às vezes perdemos, com certeza. Aqui, não está cá, como estava o Sérgio Conceição, ele foi ver, ele e a equipe técnica, depois um conjunto de olheiros, foram ver repetidas vezes o Seco e o central era João Afonso, do Benfica de Castelo Branco, e a opção foi o Seco sim, João Afonso não consideram isto e aquilo, não. O relatório foi negativo. E a Académica não contrata, pelo menos enquanto eu cá estiver, não contrata com relatórios negativos, sejamos claros. Tem de haver relatórios positivos. E erraremos sempre, acertaremos também muitas vezes. Mas isto acontece com frequência. Nós não podemos, e nós andamos atrás dos outros, tal como os outros andam, e conseguimos, às vezes, antecipar-nos, outras vezes não. O scouting funciona aqui, funciona nos júniores, funciona nos juvenis. Temos tido uma série de ações que devem ter tido informação até por via do site, dos jornais, a nível de iniciados, juvenis, júniores, e vão aportando uma série de atletas um pouco por todo o país. Na altura, nesta época, tivemos 21 olheiros das camadas jovens a fazer os relatórios. Infelizmente, neste momento, o chefe desse gabinete de formação da parte juvenil, que também já estava a trabalhar para os séniores, o Fabriano de Lora, teve um grande contrato na Tailândia e foi para lá treinar. Vamos compô-lo de outras formas e vamos compô-lo com gente competente, mas é bom que siga. Nós não andamos aqui nem a dormir, nem esquecidos daquilo que se passa. E temos de ir discutindo as coisas. Passando, por exemplo, a uma tarefa que é importante, ou uma questão que é importante, com esta porcaria desta alteração para uma sociedade esportiva, rompeu-se o cordão que havia. E hoje em dia os júniores, como estão na SEDUC, podem jogar nos séniores, mas os juvenis, como estão no AF, não podem jogar nos júniores. Bom, mas se os juvenis forem para a SEDUC, podem jogar nos júniores, mas os iniciados não poderão jogar os iniciados ficam no AF, não podem jogar nos juvenis. Bom, então também podem passar iniciados. Alguns clubes estão a fazer isso. É bom que se diga. E nós estamos a analisar essa situação, porque há alguns clubes que estão a fazer isso. Iniciados, tudo seja nacionais, passa para as sociedades esportivas. Os que competem nos distritais continuam nos clubes. Mas atenção! Nós temos de fazer uma análise sobre uma entidade com quem nos relacionamos. A Câmara Municipal de Coimbra tem um regulamento desportivo. Quanto menos atletas tivermos no AF, menos recebemos. Não é muito que recebemos da Câmara, mas quantos menos tivermos, menos recebemos. Portanto, nós temos de pensar bem o que fazer, porque a certa altura vamos receber 1.500, 2.000 euros, 2.500 euros, se de facto a maior parte dos atletas for para a SEDUC, para além dos custos. E por isso é algo que o professor António José Figueiredo, vice-presidente, nos colocou em cima da mesa em reuniões de direção, pelo menos os juvenis irem para a SEDUC, mas haverá sempre esta situação. Portanto, estamos a pensar, e temos tempo a pensar, com muita cautela. A Académica, com 18 clubes, tem dificuldades acrescidas de concorrência. E concorrência, muitas vezes, pouco leal. Estamos a discutir, e amanhã vai haver a reunião do Conselho de Presidentes e da Assembleia Geral da Liga para as questões das alterações dos regulamentos de arbitragem, regulamento de competições, critérios de competição, critérios de acesso, etc. Mas as coisas estão cada vez mais complicadas. Sabem que a Liga está em situação de falência. Não recebemos no ano passado, não recebemos há 2 anos da Taça da Liga, da participação da Taça da Liga. É provável que nos próximos 2 anos isso ainda aconteça. Portanto, a Académica nada receba para ajudar com os outros 35 clubes a que a Liga fique recapitalizada. Mas algo que não está em cima da mesa é o alargamento de 2 para 3 clubes a descerem. Portanto, vai-se manter, em princípio, no próximo período de 3 anos, 18 clubes a participarem na Primeira Liga e apenas 2 a descerem. Na Segunda Liga, embora isso pouco nos interessa, espero que durante muitos anos nada nos interesse. A não ser da parte de componente financeira, porque
para vos darem uma ideia, aqui há 3 anos havia 500 e poucos jogos na Liga, e isso significava X delegados, X árbitros, etc. Agora há 1000 e não sei quantos jogos nas 2 ligas, e é sobretudo jogos da segunda Liga. E os custos associados a isso praticamente duplicaram. Praticamente porque os árbitros também aceitaram diminuir um bocadinho as suas remunerações mensais, porque também tinham mais jogos para fazer, por jogo, mas como tinham mais jogos para fazer, as coisas acabaram por compensar ao lado deles, ao lado dos árbitros. Mas também, em princípio, amanhã vai ser decidido que a próxima época da segunda Liga vai ser com 24, mas serão 5 equipes na próxima época e a segunda Liga passará para 22. Isso melhora um bocadinho a nível de despesas de custos da Liga, custos operacionais, porque na Liga de Clubes são os custos da primeira divisão que estão a pagar aos clubes da segunda divisão para competirem. Sejamos claros. Os clubes da primeira divisão pagam aos clubes da segunda divisão para competirem. E a Académica, com receitas claras, 2 milhões de euros de PTV, publicidade de camisolas, camarotes, tribunas, bilhetes de época. Agradeço a palavra do João Paulo, no sentido de mais gente participar, mais gente ir aos jogos, mais gente aparecer, comparecer, trazer outros, porque num estádio tão grande, pouca gente é nada. E, portanto, façam isso, levem mais gente, nós precisamos, todos nós precisamos, jogadores, atletas, os próprios colegas que estão nas bancadas, os próprios amigos, os próprios sócios que estão nas bancadas, precisam dessa afora de emoção. Temos um conjunto de entidades que nos está a falhar, aliás, um conjunto de, não são só entidades, patrocinadores, de rendas, do bingo e da Liga que nos estão a falhar. Tínhamos uma expectativa, ou que se diga, quando o Javan foi vendido para o Benfica, mas pelo visto era só um trânsito para Braga, nós ficámos com 10% de venda futura, temos 10% de venda futura desse atleta, que é óbvio que o negócio depois foi feito nas nossas costas e o Benfica vendeu 60% que tinha direitos diretamente ao Braga e a outra percentagem que é do clube brasileiro e os 10% da Académica ficaram pendurados, foram de arrasto para Braga. Esperemos que um dia haja essa venda futura. Portanto, temos uma percentagem de 10% sobre a venda futura do Javan. É bom que se diga que houve 4 clubes que viram aumentar as suas receitas, o seu número de espectadores médios, neste ano 14-15, desta época de 14-15, médios por jogo. Benfica, Sporting, Guimarães e Académica. O nosso não foi famoso, mas foi um aumento. Todos os outros clubes viram todos os clubes da Primeira Liga, ou da Segunda Liga, obviamente, uns que viram também as coisas subirem. Mas na Primeira Liga, todos os outros clubes viram os seus números de espectadores médios por jogo descer. E é importante que isto fique claro. Na formação, no futebol de formação, em que tivemos um comportamento que se manteve, temos agora atletas bons, mas não podemos nunca pensar que somos os melhores e que podemos fazer tudo o que queremos. Dou-vos um pequeno exemplo daqui ao lado. O Anadia tem desde há 2, 3 anos miúdos que vêm nos infantis, iniciados, horas juvenis, muito interessantes, uma equipe muito interessante. Nós não conseguimos ir lá buscar ninguém. Eu diria porquê. Ou melhor, eu diria como é que iríamos lá buscar alguém. Ou íamos lá buscar toda a gente. Mas isso implicava ir por caminhos que eu devo dizer que, enquanto dirigente académica, nunca o farei. Outros, quando vierem, poderão fazer o que quiserem. Enquanto dirigente académica, nunca irei por esses caminhos. E podíamos ter agora toda essa equipa aqui da académica, quase toda. Mas não o farei, nem aceitarei que alguém o faça, enquanto eu for como presidente. Qual é esse porquê? Hoje em dia as dificuldades, e aquilo que eu estou a referir é um bocadinho para a informação de toda a gente. As dificuldades que nós temos a nível de despesas são cada vez maiores. Os ordenados líquidos, o mesmo ordenado líquido de 2013 pesa mais 20% ao clube em 2015. E hoje em dia voltámos a ter aquilo que não tínhamos antes, onde havia
planeamento fiscal, por assim dizer, e contabilístico aceitável. Porquê? Porque houve a introdução da sobretaxa, houve os 50% do submedital, houve perca disto, perca daquilo, houve alterações sucessivas, ano após ano, das tabelas de retenção. E o que é que se passa? O atleta, hoje em dia, nós temos o contrato, fazemos as continhas, o ordenado bruto é este. Não. Líquido. Se vocês quiserem, querem. Se não, vamos para o outro lado. Líquido. Isso significa, volto a dizer, 20% a mais, de repente, com os mesmos ordenados líquidos. Portanto, aquilo que custa ao clube não é o líquido, é aquilo que de facto custa no final, é o bruto. Portanto, a segurança social, o IRS e tudo mais. Como não está aqui o Francisco Andrade, mas não deixaria de dizer o seguinte, ele, com certeza já há uns anos que não está possuidor de uma série de elementos, mas nós temos algo que também estamos a discutir muito na Liga, que é a questão dos contratos coletivos de trabalho. Temos de respeitar. Temos de respeitar sem qualquer dúvida. Embora seja possível, aliás seja previsível, que amanhã será votado, nós fazemos em relação ao contrato coletivo de trabalho de conjunto de funcionários que está extremamente mal atingido e, posteriormente, em relação aos profissionais, uma denúncia dos termos contratuais com efeito de 1 ano para ver se conseguimos renunciar, coisa que não se conseguiu nos últimos 4, 5 anos. É muitíssimo difícil negociar com gente que tem os contratos coletivos que são absolutamente leoninos, não no sentido sportingista, mas leoninos no sentido de que todas as vantagens estão de um lado, todos os problemas estão do outro. Não há, por exemplo, em jogadores profissionais, a transição júnior-sénior. Como existe em quase todos os países da Europa, que é um semi-profissional, ou arranja-se o nome que quiser, que faz a transição pelo menos até aos 23 anos. Não há. Ou é amador ou é profissional. Ou ganha isto, ou ganha 3 vezes o salário mínimo. Na Primeira Liga. Treinadores é a mesma coisa. Nós não podemos fugir àquilo que são os contratos e é isso que vamos fazendo. Só que clubes obrigam a organização de jogos. São mais 2 jogos fora, ou mais 2 jogos em casa. Só isso são mais de 70 mil euros. Tranquilamente. Desde há 6, 7 anos, e aliás, há casos, o Mantorras, que é muito conhecido, mas casos até que nos tocam muito de perto, como Rogério Matias, que chega ao fim de uma carreira de 15, 16, 17 anos, às vezes a jogar, e não consegue o contrato. Mas, entretanto, tiveram uma lesão, um qualquer ou outro qualquer clube da carreira. Uma lesão, a primeira coisa é uma junta médica para verificar se aquilo não tem 10%, 8%, 10% de condicionamento. A partir daí, todos os clubes por onde se passou têm ali uma promessa de ir ao tribunal para uma sessão, para justificarem as opções, até a opção da própria operação que foi feita ao atleta. Neste caso, o Rogério Matias esteve na Académica com 19 anos, teve uma pequena lesão aqui, que é que deve estar presente no tribunal, e eventualmente poderá ser condenada a pagar até, note o que eu digo, até ao fim da idade útil, ou seja, até se reformar, uma certa importância académica, os outros clubes por onde ele passou, Guimarães, etc., e a seguradora, como é evidente. Estão a ver o que é que isso aconteceu? O que é que isso implica? Implica que as entidades seguradoras, em 2 anos, aumentaram 50% do prémio. 50%. Ou seja, para além dos custos de 20% a mais entre líquidos e brutos, agora temos entidades seguradoras com mais 50% em cima e, em alguns casos, houve mesmo um ano em que, os meus amigos podem não saber, mas o campeonato esteve para ser suspenso ou nem começar porque não havia uma entidade seguradora a querer fazer os seguros dos atletas, dos clubes portugueses. Não havia uma. Podem ter certeza, nós temos muitos problemas, mas estamos aqui fortes, unidos, na diversidade, nas diferenças,
para sermos melhores. E vamos ser, com toda certeza, vamos ser melhores e vamos aguentar a pé firme 3 anos, até 2018, para depois podermos ter um bocadinho mais de frutos dos nossos trabalhos. E, sobretudo, de uma muito injusta repartição dos direitos de televisão. Sendo certo que todos os anos há alterações ao regime de competições, por causa do fair play financeiro, em que a própria Liga quer importar para Portugal, e já está a importar, as condições de acesso à Taça UEFA. Há uma Liga dos Campeões, aliás, as condições são idênticas. E isso, para uma série de clubes, é conseguido assim de forma. Tem um conjunto das dívidas, passivo, jogadores, treinadores, fornecedores. Antigamente era um pé, agora um pé, metem tudo lá, e esses sim, esses é que fazem assim, começam do zero. E aqueles ficam a arder. Também, devo-vos dizer, enquanto for presidente, dirigente, na Académica não vai por esse caminho. Temos dificuldades, sim, fazemos acordos com a Segurança Social ou com o Fisco, porque, infelizmente, algumas dessas entidades, patrocinadores, Liga, Bingo, rendas, não pagam, até piores, algumas nem sequer pagam, e algumas nem sequer pagam, infelizmente, dívidas que já vêm há muitos anos, mas essa solução, não. Comigo, não. Por outro lado, houve uma alteração com efeitos em todos os clubes, com dimensões que não têm jogadores que se possam dizer que se conseguem milhões por eles, que é a abolição dos fundos enquanto entidade que podem ter participações em passes. Não é que nós tenhamos alguma participação de algum fundo num jogador nosso, não tem nada a ver com isso, tem a ver com uma coisa diferente. É que, como desapareceu essa participação em fundos em jogadores, está a ser transferido para a aquisição de clubes. E, portanto, existem clubes ingleses, ou franceses, ou espanhóis. A nível da informação, gostaria também de dizer que vai haver uma conferência de treinadores no próximo dia 26 e 27 aqui, na Academia, organizada pela Formação, portanto, próximo 26 e 27 de junho deste mês. Temos agendada a ida a Cabo Verde aos 75 anos da Académica do Mindelo, 4 e 7 de setembro, com muito poucas vagas a nível de inscrição, porque não há lugares nos aviões, no avião para lá e para cá. 4 a 7 de setembro próximo. A gala também será, em princípio, por volta da primeira quinzena, dia 15, volta dia 15 de setembro, próxima gala. Gostaria de vos dizer também que, em termos de bingo, é incompreensível aquilo que está a passar a nível da falta de decisão da Secretaria de Estado de Turismo, porque já houve parecer favorável, já em outubro do ano passado. Houve pedido para a Autoridade da Concorrência para dar um parecer, para saber se o fenómeno era ou não, havia ou não um problema de concentração excessiva. O parecer foi dado em janeiro. Foi-nos garantido que até 31 de janeiro seria então feita a assinatura, como era uma mera assinatura do Secretário de Estado. Estamos em 18 de junho, nada. A primeira desculpa foi que as leis do bingo e do jogo online, etc., seriam publicadas, não foram publicadas, um mês e meio, nada. Continuamos à espera, porquê? Não somos só nós, não é só a Académica, mas a Académica todos os meses perde largos milhares de euros para sustentar a sala de vinho, não é o contrário. E isso implica que, e creiam que as dificuldades que hoje se nos deparamos são muito fortes. Temos algumas coisas, volto a dizer, importantes. A tal evolução dos direitos de televisão,
através da centralização. É com certeza os jogos online que estarão de pé, pensamos, já para os inícios desta época. Portanto, poderá haver algumas melhorias. Aceitemos que o bingo vai ter também um final feliz. Mas, de qualquer forma, foi já abordado e não queria deixar de vos envolver. Estamos a equacionar fazer um empréstimo obrigacionista do montante a acordar, mas de facto entre 1,5 milhão e 2 milhões de euros. Já verificámos, se este empréstimo fosse a 5 anos, só aquilo que deixamos de pagar a nível de coimas, a nível de multas e penalizações, praticamente paga os juros do empréstimo, mesmo que sejam 4,5%, que são de facto, aquele seria um belíssimo valor, e metade do valor do próprio empréstimo. Portanto, vejam como é que uma entidade que tem custos fixos e tem de pagar as coisas sem qualquer dúvida, se vê confrontada perante o Estado que temos, a fiscalização que temos, a autoridade tributária que temos, a segurança social, etc., apenas porque um conjunto de receitas ou não surgem, ou estimadas, orçamentadas, depois não são colocadas à nossa disposição. Eu termino dizendo uma coisa, muito simples. Aqui, ninguém se está a queixar. A direção não se queixa de nada. Essas são situações, temos de lidar com elas, trabalhamos com elas. E trabalhamos com elas e vamos continuar a lidar para construir uma académica cada vez mais forte. São 14 anos na primeira divisão, na primeira liga, e hão de ser mais outros 14. Comigo e com outras pessoas que hão de vir, vão ser dirigentes. Tenho a certeza absoluta, porque eu confio muito na académica, nos seus agentes, nos seus funcionários, nos seus colaboradores, nos seus jogadores, nos seus treinadores e, sobretudo, nos seus sócios. Muito obrigado.